Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, aqui é o professor Alisson para mais uma aula de biologia e essa será a nossa última aula teórica desse semestre, né? Depois teremos só o gabarito e férias, beleza? Nós continuaremos falando sobre citologia, agora para falar sobre o núcleo celular. Nós começamos a falar sobre a membrana plasmática. Depois falamos sobre os constituintes do citoplasma, com todas as suas organelas e suas estruturas ali, tá? E agora nós vamos falar sobre o núcleo, como que ele é organizado, o que tem dentro dele, certo? E espero que vocês entendam todo o conteúdo e eu vou pedir para vocês o seguinte: pegue um caderno, pega o lápis, caneta, vocês vão anotar tudo que eu passar no slide, né? Os nominhos diferentes, o que que significa cada um, vocês vão ver que teremos vários nomes novos, né? E vocês precisam anotar para vocês irem se familiarizando mais, tá? Lembre-se, a escrita é o exercício para a memória. Então, quando você anota, você consegue reforçar aquela ideia, tá? Então, anotem todos os nomes diferentes, esquematizem o que tiver de esquematizar, algumas coisinhas eu vou pedir para vocês fazerem isso, tá? Inclusive em exercício, ok? E vamos para a aula. Vamos relembrar aqui os constituintes celulares, né? Aqui nós temos a representação de uma célula animal, certo? A célula, então, ela é composta, né, por uma membrana plasmática ou membrana celular, que é uma membrana dupla, né, uma dupla membrana de uma bicamada fosfolipídica, certo? Na região interna nós temos o citoplasma, que é onde estarão imersos as organelas, que nós falamos na aula anterior. E aqui no meio nós temos o núcleo. Qual que é a função do núcleo, né? É ser portador dos fatores hereditários, ou seja, é ele que vai armazenar o DNA e RNA e controlar todas as atividades metabólicas celulares. Então, o DNA que faz esse controle. Olha só as características que fazem parte, então, aqui do núcleo, né? Essa é uma imagem de microscópio. O núcleo ele tem um envoltório nuclear, perdão, que também tem uma dupla membrana, né, cada membrana tem uma bicamada fosfolipídica, tá? E nessa membrana, né, que vai delimitar o material genético, lembrando que ela só está presente nas células eucariontes, tá? Procariontes não tem essa membrana, esse envoltório nuclear, que é a carioteca. Então, nele há poros nucleares que vão controlar, né, as proteínas que entram e que saem. Então, vai fazer essa comunicação interna e externa do núcleo. Ok? Temos aqui na parte interna o nucleoplasma, que seria o citoplasma do núcleo, que é onde estará a cromatina, que é toda essa região interna aqui também. O que é a cromatina? A cromatina é o nosso DNA mais as proteínas, tá? É o nosso material genético que está disperso aqui. E nessa cromatina a gente pode ver regiões que a gente chama de heterocromatina, que é onde tem o DNA mais condensado, por isso ele está mais escuro. E a eucromatina, que é o material genético não condensado, tá? Que está nessa região aqui mais clara. E nós temos o nucleolo, que é um pontinho, digamos, mais escuro no meio do núcleo, certo? Que vai ter uma alta síntese de RNA ribossômico, certo? Vamos agora entender com detalhes cada estrutura do núcleo. Então, vamos falar sobre cada estrutura, tá? Todas essas estruturas que eu vou falar, elas estarão visíveis na fase de intérfase, que é a fase que a célula não está em divisão celular, tá? Porque quando ela está em divisão celular, as suas estruturas nucleares elas se modificarão, tá? Então nós temos a carioteca,
que é esse envoltório nuclear formado por duas membranas cheias de poros, que vai ter então esse intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Beleza? Temos o nucleoplasma, também chamado de cariolinfa ou sucro nuclear. Ele é uma massa incolor, constituída principalmente de água e proteínas, né? Então, é onde ali o material genético ele vai estar boiando. Perceba que nucleoplasma se parece com o citoplasma. Então, assim, a sua composição, né, que é de águas e nutrientes, ela é semelhante. Só que o nucleoplasma, digamos que seria o citoplasma do núcleo, certo? Nós temos o nucleolo, então, que trata-se de um corpúsculo esponjoso, que é essa que eu estou apontando aqui, que é desprovido de membrana, então não tem uma membrana que o envolve, vai ser uma região mais concentrada ali, tá? Vai ter o contato direto com o nucleoplasma, e é aqui que tem uma alta síntese de RNA ribossômico. Vocês podem destacar isso daí. É aqui que tem uma alta síntese de RNA ribossômico, o famoso RNA-Rzinho, tá? Essa abreviação aqui nós vamos aprender bastante quando nós voltarmos lá em agosto, beleza? E nós temos a cromatina. O que é a cromatina? Ela representa o nosso material genético, tá? Com proteínas e moléculas de DNA. Anotem isso daí. Cromatina, DNA mais proteínas. É isso, certo? Ele tem um aspecto emaranhado de filamentos longos e finos, denominados cromonemas, que são essas estruturas aqui, tá? Então, o que são cromonemas? São filamentos longos e finos. Essas regiões, essas cromonemas, elas apresentam regiões que são condensadas, chamadas de heterocromatinas, que são essas regiões mais escuras aqui. O que são essas heterocromatinas? Anotem aí. É o DNA inativo, tá? As heterocromatinas é a parte do DNA que está inativo. E as regiões mais claras aqui, que é todo esse restante em cinza mais claro, a gente chama de eucromatina, que representa o DNA ativo, né? Então, assim, por que um é inativo e o outro é ativo, né? A eucromatina, ela é ativa, né? Ela vai estar mais aberta. Olha só como que seria a representação dela aqui, ó. É o DNA que está mais aberto, por quê? Porque ele está sendo duplicado, ele está sendo lido, é onde está sendo feita ali a transcrição desse DNA para a produção de novas proteínas. Enquanto a heterocromatina, ela vai estar mais condensada porque ela não vai ser utilizada naquele momento, ok? Então, olha só, o cromonema ele vai fazer parte então do cromossomo, né? Ele que vai formar o cromossomo. Durante a divisão celular, os cromonemas eles espiralizam-se, ou seja, vão se espiralar, tornando-se mais curtos e mais grossos. Podem então ser vistos individualmente e passam a ser chamados de cromossomos, que são essas estruturas aqui, tá? Então aqui, quando a célula não está no processo de divisão celular, a gente vai evidenciar as cromonemas ou os cromonemas. E no processo de divisão celular, né, todo o material genético ele vai se condensar formando os cromossomos, que é o que nós vemos aqui, certo? Então, essa cromatina vai formar os cromossomos. O que é a cromatina? É o nosso material genético descondensado. E quando ele está descondensado, ele é ativo. Por quê? Porque ele pode ser transcrito mais facilmente nesse estado. Foi o que eu falei lá da eucromatina, lá atrás. Ao ser condensado, vai formar então um cromossomo.
E quando isso acontece, a transcrição ela é dificultada, mas por outro lado, a divisão celular ela ocorre com maior precisão. Então ele vai se condensar durante o processo de divisão celular. Aqui nós conseguimos entender como que é essa divisão aí, como que é essa organização do material genético dentro do núcleo. Aqui nós temos a famosa dupla hélice de DNA. Olha o tamanhozinho dela, 2 nanômetros. Depois ela vai começar a se enovelar em proteínas específicas que se chamam histonas. Então, a fita de DNA vai se enovelar em proteínas chamadas histonas, formando os nucleossomos. Esses nucleossomos eles vão se enrolar cada vez mais, certo? Vai formar uma cromatina desespiralada, tá? Que é essa estrutura mais aqui. Então a gente consegue já ver uma estrutura maior, né? Aqui já de 300 nanômetros. Essa cromatina ela vai se condensar, formando no final aí o nosso cromossomo condensado. Olha aqui em cima do meu tupete. Ele já tem aqui 1.400 nanômetros, né? Então, assim, aumentou muito de tamanho em comparação da fita de DNA. O cromossomo ele é uma única molécula de DNA, tá? Então, gravem aí, cromossomo ele é uma única molécula de DNA. O que significa DNA? Ela vem da sigla em inglês Deoxyribonucleic acid, que é o ácido desoxirribonucleico. Ele é como uma escada retorcida ou uma dupla hélice e é composta por inúmeros genes, os quais têm a função de determinar as características de cada um de nós. Então, gente, cada gene ela tem qual função? Determinar uma única característica, tá? Cada característica nossa, física, de cor de cabelo, do olho, composição, enfim, cada uma é determinada por um gene, ok? Agora nós vamos focar na anatomia do cromossomo, né? Como que o cromossomo então ele é organizado? Ele tem nomes em suas estruturas específicas ali, tá? O cromossomo ele é formado por cromátides. O que é uma cromátide? É toda essa estrutura aqui, ó, que está destacada, tá? Isso é uma cromátide, isso aqui é outra cromátide. Então ele tem cromátides irmãs. São duas cromátides que vão formar um cromossomo. Olha só, aqui nós temos um cromossomo não duplicado, certo? E aqui nós temos um cromossomo duplicado, tá? Então a gente consegue enxergar essas duas estruturas aqui. Ele só vai ter essa estrangulação, que a gente chama de centrômero, quando ele tem as duas cromátides, tá? Quando não está as duas cromátides, ele não tem essa estrangulação no meio, não. Então, essa estrangulação a gente chama de centrômero, ou então constrição primária, beleza? Vocês conseguem ver que tem uns pontinhos pretos bem aqui e outro aqui? O nome disso é cinetócoro, cinetócoro com C. São proteínas ligadas aos centrômeros, de onde ligarão os centríolos, aliás, onde se ligarão as fibras do fuso mitótico dos centríolos para fazer a divisão celular. Nós falaremos disso em agosto, beleza? Não preocupa com isso agora não. Então, nós temos aqui então o braço, tá? Isso é um braço, isso é um braço, isso é um braço e isso é um outro braço. É esse o nome mesmo, tá? Vou até colocar uma imagem mais simples aqui para vocês entenderem. Olha só. Então temos aqui o centrômero, isso é um braço e nós temos essa estrutura destacada aqui na pontinha, né? Tá até aqui. Sempre esses são bem nas pontas, que a gente chama de telômero, tá? O telômero ele é uma estrutura muito estudada dos cromossomos, porque com o passar dos anos, esse telômero ele vem desgastando. Então, parte dos estudos envolvendo, né, o prolongamento da vida tem a ver então com os estudos dos
telômeros dessas estruturas aqui na ponta dos cromossomos, tá? Ele pode ter também essas constrições secundárias. Isso vai depender de cada tipo de cromossomo, tá? Que vocês vão ver mais na frente que existem alguns cromossomos específicos no nosso corpo, tá? Então, quando a célula está prestes a se dividir, as cromátides elas se duplicam, formando cromátides irmãs, até que ocorra a separação final e ficam ligados pelos centrômeros. Então, ela vai ter duas cromátides quando elas se duplicam para divisão celular. Olha só, nós temos tipos diferentes de cromossomos. Nós temos do tipo metacêntrico, onde o centrômero está bem no meiozinho, né, que dá cromátide. Nós temos o submetacêntrico, então ele vai centrômero, ele vai estar mais afastado do meio, né, da cromátide. Nós temos o acrocêntrico, que ele está bem próximo da extremidade, e o telocêntrico, que é quando o centrômero está bem na extremidade, beleza? Vamos falar agora sobre os cromossomos sexuais, né? Todas as células do nosso corpo, exceto dos gametas, né, que são os óvulos e os espermatozoides, eles são diploides, ou seja, possuem 2 cromossomos de cada tipo, tá? No caso, 23 pares de cromossomos homólogos. Então, espera aí, diploides. Toda vez que eu falo de células diploides, eu estou falando de células 2N, que é a quantidade de cromossomos total. Por exemplo, na espécie humana, né, no homem, no Homo sapiens, nós temos o que? 46 cromossomos, tá? Ou, então, a gente pode falar que ele tem o que? 23 pares, tá? Quando uma célula possui apenas um cromossomo de cada tipo, que é no caso que acontece somente nos gametas, ou seja, óvulo ou espermatozoide, ele possui 23 cromossomos. A gente fala que ele é haploide, ou seja, 1N. Então, 2N diploide, 1N haploide, com H, tá? Quais são as células diploides? São as células somáticas. Quem são as células somáticas? São todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas. Aqui, ó, exceto dos gametas. Então, células diploides, anotem aí. Células diploides são todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas. Por quê? Porque os gametas são haploides, tá? Por quê, né? Olha só essa imagem aqui. Na mulher adulta ou no homem adulto, nós temos 46 cromossomos, beleza? Durante o processo de meiose, que nós vamos aprender lá no segundo semestre, né, há a produção do óvulo e espermatozoide. E eles têm metade dos cromossomos. Então, a mulher no óvulo vai ter 23 e no homem, lá no espermatozoide, vai ter 23. Por isso que precisa da união dos dois gametas, né, que a gente chama de fecundação, para criar um zigoto, 2N, ou seja, diploide, para poder formar então um novo indivíduo. Ok? É isso. Vamos lá. Cariótipo, né? O que é o cariótipo? É o estudo da constituição cromossômica dos seres vivos, né? Então, é estudar todos os cromossomos dos seres vivos. Na espécie humana, como eu falei, ele é composto de 46 cromossomos, ou seja, 23 pares, sendo que 22 pares de autossomos, tá? Como nós estamos vendo aqui, percebam, ó, eles estão sempre aos pares, tá? Então, são 22 autossômicos, ou autossomos, e um par que é o sexual, tá? Que podem permitir a análise das anomalias numéricas ou estruturais dos cromossomos. Então, o médico ele pode pedir o cariótipo de uma pessoa, né? Ou então, né,
um bebê que está em desenvolvimento. Para isso é só pegar uma célula do nosso corpo, bem tranquila, qualquer célula, e ver se tem alguma anomalia, certo? Isso aqui pode ser feito em qualquer célula do nosso corpo, tá? No caso da mulher, o cromossomo sexual é um XX, e no caso do homem, ele é XY, né? Então, o cariótipo ele vai ser o conjunto de todos os cromossomos presentes no núcleo da célula de um organismo, tá? O estudo do cariótipo, como a forma dele, o tamanho e o número de cromossomos de uma pessoa, pode diagnosticar no pré-natal ou pós-natal de aberrações genéticas, que é o que nós vamos aprender nos próximos slides. Então, percebe então, né, que cada cromossomo ele tem um formato específico. E para finalizar essa parte anatômica, né, do núcleo e do DNA, nós podemos dividir as células conforme o número de núcleos. Nós temos células que são mononucleadas, ou seja, possuem um único núcleo, que é a maioria das células que existem, né? Como, por exemplo, os leucócitos, que são nossas células de defesa do corpo, tá? Nós temos organismos com células binucleares, que normalmente são seres ciliados, como esse protozoário paramécio, que é esse bichinho aqui. Ele tem dois núcleos, um núcleo para as demais funções do corpo e outro núcleo, que é esse pequenininho aqui, ó, esse aqui é o núcleo maior, que controla todas as funções das organelas, e o núcleo menor, que ele é o núcleo sexual, né? Onde vai fazer suas trocas sexuais. Nós temos células multinucleadas, como que é o que ocorre nas células do tecido muscular esquelético estriado, tá? Então ele é multinucleado. E nós temos células sem núcleo, que são os anucleados, como por exemplo as hemácias. As hemácias elas não têm núcleo, por isso que elas têm vida curta. Por que que a hemácia não possui núcleo? Para ela carregar a molécula de oxigênio no nosso sangue, tá? Por conta disso. Agora nós vamos entrar então sobre as síndromes genéticas. O que são os síndromes genéticas? São as alterações que ocorrem nos cromossomos, tá? De forma numérica, tá? Existem diversas possibilidades de alteração nos genes, mas nós vamos falar mais especificamente sobre as alterações numéricas. A maioria das síndromes genéticas elas são causadas por aneuploidias. O que são aneuploidias? São alterações no número de cromossomos encontrados em cada célula e geralmente é o aumento ou diminuição de um cromossomo de cada par. Então, se houve alteração de um cromossomo, né, ou aumentando um ou diminuindo um, em algum parzinho, a gente chama de aneuploidia, certo? Vamos conhecer algumas aqui. Nós possuímos, né, no total 23 pares de cromossomos em cada célula, certo? São 23 pares, ou seja, no total de 46, tá? Isso aqui tudo vocês podem anotar aí no caderno, anotem aí. As aneuploidias, elas podem atingir qualquer um desses 23 pares, certo? Dependendo do par envolvido, teremos o desenvolvimento de uma certa doença. Então, alguma doença em específico, alguma síndrome vai estar envolvida em algum par dentre esses 23 pares que nós temos. E quanto maior o cromossomo atingido, maiores serão essas alterações. Quais são as possíveis causas dessas aneuploidias? Podem ser pela ação de um vírus, raio-x, substâncias químicas como drogas como LSD, a maconha, nicotina, cafeína, ciclamatos. A idade materna está muito relacionada, porque a gente sabe que
a mulher tem uma idade, né, de maturidade sexual, né? Aliás, os seus óvulos, eles têm um tempo de sobrevivência, ele não dura a vida toda, né? De acordo com o tempo de vida da mulher, ao contrário dos espermatozoides, certo? O calor, radiação, predisposição genética à não separação dos cromossomos na divisão celular meiótica. Então, assim, são diversas as causas. Como que a gente consegue organizar esse cariótipo humano, né? Primeiro, você vai extrair o núcleo de uma célula qualquer do corpo, ou então, né, durante um exame pré-natal ou pós-natal, né, para saber se tem alguma anomalia cromossômica. E você vai isolar esse material genético, colocar numa substância específica. Tem um aparelhinho que ele vai conduzir um choquezinho, né, que vai organizar, que vai separar esses cromossomos, tá? Eles podem estar numa solução com corante para poder separar cada tipo, certo? E depois esses cromossomos eles são agrupados aqui formando os pares, tá? Agora nós vamos aprender como que a gente consegue nomear ou identificar uma síndrome cromossômica depois de ter feito um cariótipo, né, que é aquele que foi mostrado no slide anterior. Primeiro vai fazer aquela organização do cariótipo, vai organizar ele, né, aos pares. Primeiro você vai então contar o número total de cromossomos, igual está aqui destacado. Nesse caso tem 47. Percebam que tem uma a mais que o, entre aspas, normal, nosso, que é 46, tá? Separa-se por vírgula, depois segue o sexo do indivíduo atingido, então vai ver lá se o cromossomo sexual, o parzinho 23, ele é XX ou XY, mais o par cromossômico em que ocorreu aquela alteração cromossômica, né? Como que eu vou ler essa fórmula aqui? Que isso aqui é uma fórmula. Lê-se assim: indivíduo do sexo feminino, por causa do XX, com síndrome de Down, com 47 cromossomos, devido à trissomia do 21, tá? Vamos ver agora algumas síndromes envolvidas, né, a essas alterações cromossômicas. A primeira delas é a síndrome de Down, que é a síndrome da trissomia do 21, né? Então, olha só aqui a fórmula genética. Tem 47 cromossomos, se for fazer a contagem, e é do sexo aqui masculino, tá? Por que que eu sei que é XY? E a alteração é no cromossomo 21, aquele aqui, ó. Houve uma trissomia, ou seja, tem 3 cromossomos naquele que seria um par, tá? A síndrome de Down ela foi descrita em 1866 por um médico inglês, Langdon Down, tá? Então por isso que essa síndrome, né, tem esse nome em homenagem a esse médico. E a frequência dele é de 1 a 2 indivíduos em cada 1000 nascimentos. E a probabilidade disso aumentar tem a ver com a idade da mãe, né? Que quanto mais velha, né, uma mãe mais velha, ela pode ter uma chance ali de um nascimento a cada 350 nascimentos. Isso, então, para mulheres acima de 35 anos. Então, aqui são exemplos de crianças com síndrome de Down. Vocês podem ver que ela tem algumas características dessa doença. Dessa doença não, perdão, dessa síndrome. Que características são essas? Falta de crescimento, retardo mental, orelhas anormais, sulco palmar, que como a gente pode ver nessa imagem aqui, ela tem esse sulco palmar aqui, certo? Ausência unilateral ou bilateral de uma das suas costelas, bloqueio intestinal, hérnia umbilical, tônus muscular diminuído, tá?
uma face mais larga e achatada, pregas epicântricas, tá? Que são, estou falando das pregas dos olhos, fenda palpebral inclinada, então tem esse formato do olho, tá? Mãos curtas e largas, tem o palato pequeno, que é essa região acima, de dentro da boca na parte superior, tá? Língua grande e sucada, anomalias dentárias, pode ter doenças cardíacas congênitas, aumento do cólon e o dedo grande e espaçado. Então, são características que são comuns a quem tem síndrome de Down. Agora, sobre a síndrome de Edwards, que é também chamado de síndrome do 18, né? Ou seja, é uma alteração no cromossomo 18. Então, olha só que a fórmula genética, genética mesmo. Temos aqui um cariótipo, certo? Olha só, tem 47, então tem uma a mais, que é onde? No cromossomo 18. Aqui o 18, ó. Tem um cromossomo a mais. Lembre-se que aqui era para ser apenas um par, tá? E aqui ele é um indivíduo do sexo masculino, porque ele é XY. Com que frequência ele ocorre? Uma em cada 3.500 nascimentos, e essa probabilidade pode aumentar com a idade materna. 95% dos fetos são abortados espontaneamente. Então, quais são as características físicas dessas pessoas que nascem com essa síndrome? Tem um indicador maior e flexionado sobre o dedo médio e o dedo mínimo flexionado sobre o anular. Possuem genitais externos anormais, anomalias renais, ou seja, nos rins, mãos fortemente fechadas, pés em cadeira de balanço, então tem a ver com o formato do pé, orelhas dismórficas, ou seja, não tem uma morfologia padrão, né? E de baixa implantação, então é a orelha mais baixa, e um retardo mental e de crescimento. Aqui são imagens de algumas crianças com a síndrome de Edwards. Vocês podem ver então aqui as características físicas, né? A mão, né? O pé. Então podem ver, né? Essas anomalias, tá? Aqui agora nós temos a síndrome de Patal, que é a trissomia no cromossomo 13. Cadê o 13? Aqui, ó. O 13 ele tem um cromossomo a mais, tá? Então aqui ele vai ter 47 cromossomos, então porque tem um a mais, e é um indivíduo do sexo masculino. Com que frequência ela ocorre? Né? Uma a cada 4.000 nascimentos, aumentando com a idade materna. 45% morrem antes do primeiro mês de vida, 90% morrem antes dos 6 meses e mais 5% morrem antes dos 3 anos de idade. Quais são as características, né, desse indivíduo? Ele terá um retardo mental e motor, microcefalia, anoftalmia, que é o olho, nascer com o olho fechado, ou microftalmia, que é com o olho bem miudinho, meio como se fosse um oriental, né? Um chinês, né, e tal, mas não exatamente daquele jeito, né? As suas membranas, né, as suas pálpebras, elas são bem menores e bem fechadas. Nariz achatado, lábio ou palato fendido, ou seja, partido, orelhas dismórficas e de baixa implantação, surdez, mãos e pés com polidactilia. Polidactilia é quando você tem mais de um dedo nas mãos ou nos pés. Tem pessoas que têm 6 dedos nas mãos. Por exemplo, isso aqui não tem nada a ver, tá? Mas, por exemplo, não sei se vocês conhecem aquela modelo, a Daniela Ciccarelli, ela tem polidactilia, ela tem 6 dedos nas mãos, mas não tem a ver com essa doença, com essa síndrome não, tá? Aqui nós temos exemplos de crianças que nasceram com essa síndrome. Dá para ver a fenda do lábio, né, ou do palato, tá? A atrofia dos membros.
Síndrome de Klinefelter é a trissomia do par sexual. Observem esse cariótipo aqui, né? Na fórmula dá para ver então que ele tem 47 cromossomos, né? Onde há uma trissomia aqui no par sexual. Ou seja, aqui no cromossomo 23, né, que se refere ao cromossomo sexual, certo? Ele tem o quê? 2x, tá? Essa síndrome ela só ocorre nos homens. Então é quando há um duplo X e um Y. Lembrando que se tiver o cromossomo Y é do sexo masculino. Se tiver somente X é do sexo feminino. Com que frequência ela ocorre? 1 em cada 850 recém-nascidos, no sexo masculino, claro, e essa probabilidade pode aumentar com a idade materna. Olha só as características. Esse indivíduo ele vai ter uma alta estatura, físico um tanto feminino por conta do duplo X, tá? Um QI levemente prejudicado, tendência a perder pelos do tórax, pelos pubianos do padrão feminino, então ele se concentra aqui mais na região superior, atrofia testicular, desenvolvimento de mamas e pouco crescimento de barba. Aqui então nós temos imagens, né, de indivíduos do sexo masculino com essa síndrome, tá? Aqui dá para ver o desenvolvimento das mamas, né, e com poucos pelos pelo corpo. Nessa outra imagem dá para ver, né, essa característica, né, de ter um corpo um pouco mais feminino. Condição duplo Y, né, que também é conhecida como a síndrome do supermacho. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem dois cromossomos Y. Ah, professor, então eu tenho essa síndrome porque eu sou um supermacho. Não. Aliás, você não vai querer dizer isso porque tem algumas alterações no corpo do homem, né? Então, claro, só vai ocorrer no homem por causa do cromossomo Y. E olha só quais são as características dessa síndrome. O indivíduo vai ter uma estrutura mais elevada, né? Então aqui uma pessoa com duplo Y em comparação com uma pessoa normal, vai ter distúrbios motores na fala, um volume cerebral reduzido, dentes grandes, pés, mãos e orelhas mais compridas que o normal e ocasionalmente ocorre o não crescimento dos testículos ou a redução dos mesmos. Então, não venha falar que é um super macho por conta dessa síndrome aqui, beleza? Qual que é a frequência dela? 1 em cada 800 nascimentos masculinos. Temos a condição do triplo X, que é a síndrome da superfêmea. Por que tem esse nome? Porque ele tem 3 cromossomos X. E da mesma forma que eu falei do duplo Y, né? Não tem nada a ver com ser mais feminina, nem nada não, tá? Que acontece? Essas mulheres, elas podem ou não ter diferenças anatômicas, né? Igual, essas 3 mulheres aqui, elas possuem essa síndrome. Nessa mulher aqui, vocês podem ver que não é visível alguma anomalia anatômica ou alguma diferença do que seria o esperado, enquanto nessa mulher aqui a gente já consegue ver essas diferenças, tá? Com que frequência ela ocorre? 1 em cada 100 recém-nascidos femininos podem ter essa síndrome. Pode ter um retardo mental leve, em torno de 65% dos casos, dificuldades verbais e na memória a curto prazo, falta de coordenação motora leve, desatenção e esterilidade em alguns casos. E a síndrome de Turner, que no caso ela é uma monossomia do cromossomo X, ou seja, ela tem um cromossomo a menos, ela tem um único X. Obviamente, só vai ocorrer em mulheres. Quais são as características? Baixa estatura, implantação baixa dos cabelos,
tórax sem escudo, mamilos muito espaçados, unhas pequenas, pontos marrons pelo corpo, características faciais bem marcantes, uma prega na pele bem visível, que é na região do pescoço, constrição da aorta, ou seja, a aorta vai ser um pouquinho menor, pouco desenvolvimento das mamas, deformidade do cotovelo, ovários rudimentares, ou seja, não pode ter filhos, e não vai ter menstruação. Olha só essa imagem, né, de uma mulher com uma síndrome de Turner, né? Então são características muito marcantes. E nós temos outras alterações numéricas, como as euploidias, que é o aumento do número total de cromossomos do indivíduo. Pode formar trios ou mais de cromossomos homólogos. Por exemplo, indivíduos, né, diploides com 69 ou mais pode ter euploidias, só que normalmente elas são letais durante o desenvolvimento ou então ao nascer. Tá? Lembre-se que nós temos o que? No total 46 cromossomos. Aqui nós temos o que? 69. Então, esse indivíduo não vai conseguir se desenvolver. Só para ter um exemplo aqui, né? Um indivíduo poliploide que ele tem a triploidia, né? Obviamente ele veio a morrer, né? Durante o nascimento. E percebam que todos os cromossomos foram triplicados. Então, esse aqui é um exemplo de triploidia. Então, pessoal, é isso. Essa foi a aula de hoje. Nós falamos então aí sobre o núcleo e as doenças, aliás, as síndromes cromossômicas. Vou deixar alguns exercícios para vocês tirarem algumas dúvidas e qualquer dúvida estou à disposição. Beleza? Então, um abraço e até a próxima.